E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje mais uma aula de instrumentação e hoje a gente vai encerrar a parte teórica sobre medição de nível através da medição de pressão, tá? Então, a aula de hoje a gente termina essa parte e também eu passo alguns exercícios. Não vou passar tudo para não ficar muito pesado. Semana que vem eu passo mais um pouco, tá? Sobre o conteúdo que a gente está vendo hoje, ok? Vamos lá, vamos para a aula. Bom, pessoal, vamos começar a nossa aula então. Semana passada a gente viu os principais tipos de medição de nível, né? A gente viu que a gente pode fazer medição de nível de forma direta, que consiste no quê? Você olhar para o tanque e conseguir saber a altura do líquido, né? Seja através de uma régua, através de um visor. Você olhou diretamente ao tanque e você consegue saber a altura. A gente tem a indireta, que é a medição de nível através de outras grandezas físicas, tá? E aqui na medição indireta, normalmente a gente utiliza um transmissor que pega essa grandeza física que você está monitorando e faz a relação com a variável a ser medida, tá? No caso a altura que a gente está desejando, tudo bem? E a gente tem também a medição descontínua, tá? E na descontínua, pessoal, a gente está só interessado em alguns pontos de medição. Não estamos querendo saber a variação de 0 a 100%. Nós queremos saber se o líquido está em 100%, se está em 80%, se está em 20%, se está em 10%. Então, é alguns pontos somente que nos interessam na descontínua, tá? Das medições indiretas que a gente começou a ver, a gente viu a primeira variável, grandeza física, utilizada na medição da altura, que é a pressão, né? A gente viu que a pressão é uma relação entre a altura vezes a densidade relativa, tá? Bem simplificado, teorema de Stefan, e que essa pressão que a gente encontra, ela é uma pressão que a gente relaciona com o range do equipamento, né? Então, na verdade, essa pressão a gente tem que informar internamente no equipamento para configurar o equipamento, né? A gente configura o range. A gente acaba configurando o range sabendo qual que é a pressão que o líquido exerce quando o tanque está totalmente cheio e qual que é a pressão que o líquido está exercendo quando o tanque está vazio, né? Vimos também que se caso o equipamento está instalado abaixo do tanque, né, você deve considerar a altura dessa tomada de impulso, né, para que ela seja configurada no transmissor na leitura da pressão, né, para ela saber que o 0% não vai ser igual, né, a 0 milímetro de H2O, né, porque na verdade essa tomada vai estar cheia de líquido. Então, você deve configurar o equipamento de forma que fale para ele que o 0% de altura ele é igual a uma pressão, né, que vai depender da altura dessa tomada e do líquido que está aqui dentro, né, qual que é a densidade do líquido. Então, não vai ser 0 milímetro de H2O, vai ser uma pressão X milímetros de H2O, né, que a gente... essa pressão aqui depende da altura dessa tomada e da densidade do líquido que está aqui dentro, tá? Hoje a gente vai falar sobre medição de nível por pressão diferencial, tá? Em tanques fechados pressurizados, tá? Então, o que acontece? Quando você tem um tanque que ele está aberto, a atmosfera aqui em cima, né? A gente acaba só utilizando uma tomada de medição do transmissor, né? Então, esse tipo de transmissor, pessoal, esse aqui é um medidor de pressão diferencial. Olha, ele tem duas tomadas, ó, né?
Uma a gente chama de tomada de alta, que a gente tem a letra H no corpo dela, e outra a gente chama de tomada de baixa, que tem a letra L, tá? Igual nesse desenho aqui, tudo bem? Então, quando o tanque, se a gente utiliza um transmissor de pressão diferencial para medir um tanque aberto à atmosfera, a tomada de baixa, a tomada do lado L, ela fica aberta, tá? E aí acontece, a gente só mede a pressão do líquido do tanque, né, exercendo sobre o equipamento. Quando o tanque é fechado, nós precisamos fazer esse tipo de instalação que vocês estão vendo, tá? A gente pega a tomada de baixa, liga através de uma tomada de impulso, uma tubulação, até a parte de cima do tanque, tá? E aqui a tomada de alta liga normal, aqui na parte de baixo, tá? Por que isso? Porque num tanque fechado, além da pressão exercida por causa desse líquido, tá? Você também tem a pressão interna do tanque, tá? Então, isso daqui é semelhante a uma panela de pressão, tá? Lá na panela de pressão, se você fosse medir a panelinha de pressão, o que ia acontecer, né? Você ia conseguir medir a altura do líquido que tem aqui dentro, da batata, com as coisas que você colocou aqui dentro, mas você percebe que a panela vai pegando pressão, né? Então, a pressão, se você colocasse o medidor aqui embaixo para medir, enquanto não tivesse pressão, beleza, você ia conseguir saber essa altura, mas na hora que começasse a pegar pressão a panela, né, você ia ter a pressão interna aqui também da panela e isso ia atrapalhar a sua leitura, tá? Então, esse tipo de transmissor de pressão diferencial, o que ele faz? Ele tem uma continha internamente que ele faz o quê? Que a pressão diferencial ela é igual à pressão da tomada de alta, tá? Menos... Opa, calma aí, achei muito grande esse H aqui. A pressão na tomada de alta menos a pressão na tomada de baixa. Então, internamente ele faz essa continha, tá? E aí acontece, se você tem, né, a pressão interna do tanque, né, de 65 kg, vamos falar assim, você tem 65 kg de pressão, um exemplo. Mas esse 65 kg, o que acontece aqui dentro? Ele está exercendo em todas as direções e sentidos. Então, ele está exercendo também sobre a tomada de baixa e também ele está exercendo sobre a tomada de alta. Quer dizer, desculpa, ele está exercendo sobre a tomada de alta, que é a parte de baixo aqui, e também sobre a tomada de baixa. Então, quando você faz a pressão diferencial dessa pressão interna, você faz 65 menos 65, você acaba anulando essa pressão interna, né? E aí você só fica com o quê? Com a pressão do líquido, né? Porque essa pressão do líquido ela não está sobre a tomada de baixa, tá? Quando você tem como fala, você tem um fluido aqui dentro, tá? Um líquido, que ele tem alta viscosidade, né? Ele pode ser corrosivo, ou ele se condensa nas tubulações, tá? A gente acaba fazendo uma selagem aqui, tá? Então, normalmente essa tomada de baixa, na hora que você vai fazer a instalação desse equipamento, essa tubulação que tem ligando a tomada de baixa até lá em cima do tanque, ela normalmente já está cheia, tá? Ela pode ser cheia, normalmente a gente enche de água, mas também existem sistemas em que a gente tem, não usa somente pote de selagem, mas utiliza também tomadas seladas, tá? Que nem nesse exemplo aqui.
Nesse exemplo, pessoal, a gente tem um pote de selagem aqui em cima, ó, tá? Então, esse daqui você pode encher de água ou outro líquido, tá? Que não se misture com o interno. Aqui no caso você tem a tomada selada, né? E aqui você tem uma tubulação, aqui em cima tem um flange, esse flange está fechado, não permite que o líquido interno do processo entre ali dentro, tá? Aqui é um exemplo da instalação. O equipamento está aqui e aí ele está ligado aqui na parte de cima, aqui na parte de baixo, tá? Quando é tanque que não é pressão positiva, é vácuo, tá? Quando é vácuo faz sentido deixar vazio essa tomada. Porque se esse sistema não é selado, tá? A tendência é que o vácuo sugue a água que está aqui dentro, tá? E aí você perde referência para a medição da altura do líquido. Então, quando é vácuo, a gente deixa normalmente vazio essa tomada, tá? Mas fora isso, a gente deixa sempre cheio, tá? Então, quando a gente deixa cheio, a gente faz o que a gente chama da elevação de zero, tá? Porque a gente está deslocando a medição, né? A gente acaba elevando a pressão diferencial de zero para cima, tá? É mais ou menos isso. Então, como que a gente faz para calcular a pressão interna no tanque, tá? Aqui tem um exemplo, tá? Então, vamos lá. Você precisa encontrar o range de medição, né? Você precisa encontrar o range de medição desse equipamento. Tudo bem? Então, para calcular o range, a gente precisa saber qual que é a pressão quando o tanque está vazio, 0%. E a gente precisa também saber qual que é a pressão quando o tanque está cheio, quando o tanque está em 100%. Tudo bem? Então, pressão a 0%. Nesse exemplo aqui, ó, nós temos 2 metros de altura. A densidade desse líquido aqui é 2, tá? Nós temos aqui um sistema de selagem. E o líquido que preenche aqui internamente tem a densidade de 1. Tá? Essa tomada de impulso daqui até esse ponto tem 0,8 metros. Tá? Na tomada de baixo também a densidade do líquido daqui dentro é 1, tá? Dessa tomada, e a altura é 2,8 metros. Tá? Então, aqui embaixo tem um exemplo. Né? Vamos calcular primeiro a pressão diferencial quando o tanque está em 0%. Né? Quando está em 0%, você tem que pegar a pressão que está sendo exercida na tomada de alta menos a pressão que está sendo exercida na tomada de baixa. Tá? Então, a pressão na tomada de alta, o que, que é? É a altura da tomada de alta vezes densidade relativa. Né? Menos a altura da tomada de baixa, né? A altura desse líquido, vezes a densidade. Então, quando o tanque está vazio em 0%, você tem 800 milímetros de altura aqui. Né? 800 milímetros de altura relacionado a essa tomada. Tá? Até chegar aqui no tanque. E a densidade é 1. Então, 800 vezes 1, você já achou a pressão de 800 milímetros de H2O. Tudo bem? Menos a pressão na tomada de baixo. Então, você tem 2.800 milímetros de altura aqui. Tá? E a densidade é 1 vezes 1. Você acha os 2.800. Então, a pressão na tomada de baixo, quando o tanque está vazio, vai ser de menos 2 milímetros. Menos 2.000 milímetros de H2O. Então, é uma pressão negativa por causa da fórmula. Né? Não porque internamente está negativo, né? Mas negativo por causa da formulinha. Então, essa é a informação que você vai configurar no seu transmissor de pressão para ele identificar quando o tanque está vazio. Falar que está 0%. Tá? Beleza, a gente achou quando o nível está em 0%. Agora vamos achar
quando o tanque está cheio, né? Então, deixa eu desenhar aqui do lado, para a gente se lembrar como que era o esquema aqui, né? Era isso, né? Um pote aqui, beleza. Só para lembrar. Beleza. E aqui eu tenho 2 metros. E aqui 0,8 metros. Densidade igual a 1, densidade igual a 1. E aqui 2,8 metros. Tudo bem? Então, pessoal, quando o tanque está cheio, né, como que a gente acha a pressão diferencial quando está 100%? É o mesmo esquema, né? Só que o que acontece aqui, ó, do lado da tomada de alta, né, desse lado você tem a densidade do líquido que está nessa tubulação, que é de 1, e a densidade do líquido que está no tanque, que é 2, né? Densidade que é igual a 2. Então você tem que fazer uma soma separada. Então aqui, ó, a pressão diferencial no tomada de alta, você vai pegar pressão do lado da tomada de alta, né? O que vai ser? Vai ser a altura do líquido no tanque, tá? A altura do líquido no tanque vezes a densidade, né? Então esse daqui é o no tanque, tá? Mais a altura vezes a densidade do líquido na tomada, né? Então da tomada a gente já achou na conta anterior que vale 800 milímetros de H2O, tudo bem? Sempre em H2O porque a densidade é relativa à água, pessoal, tá? Então essa densidade a gente já tem, a gente só precisa saber qual que é a pressão sobre a tomada de alta quando o tanque está cheio, né? 100%. Então a altura aqui seria 2.000 milímetros. Então quando o tanque está cheio, pressão a 100%, ela vai ser igual a 2.000 milímetros, 2.000 milímetros, né? Vezes pressão da tomada de alta, tá? Vezes 2 mais os 800, que a gente já calculou, porque a densidade é 1. Então, do lado da tomada de alta, pessoal, a gente vai ter 4.800, né? Aqui, ó. Do lado da tomada de alta, a gente tem 4.800, né? Pressão da tomada de alta. Então, a gente tem que fazer essa soma aqui, né? Da tubulação da tomada de impulso com aquilo que tem interno no tanque. E os menos a tomada de baixo que a gente já tinha calculado, que é os 2.800. Tá? Então, 4.800 menos 2.800 dá 2.000 milímetros positivo de pressão. Então, o seu range de medição é de menos 2.000 até 2.000 milímetros de H2O. Ok? Menos 2.000 relaciona a 0% do nível e 100% relaciona com 2.000 milímetros de H2O de pressão. Ok? Beleza. Pessoal, só comentar medição de nível com borbulhador, tá? Normalmente a medição de nível com borbulhador ela é feita com tanque aberto à atmosfera, tá? Então tem pressão aberta à atmosfera, por isso que a tomada de baixo não é utilizada. E aí o que acontece? Esse sistema é utilizado quando você tem um líquido denso aqui. Esse líquido é denso, ele tem sólidos em suspensão, tá? Eu vi essa aplicação para medição de água misturada com cal, tá? Então, acaba fazendo sistema de borbulhamento para que o cal não entre aqui dentro e entupa essa tubulação,
tá? Então esse é o objetivo desse tipo de medição. E aí você não consegue saber, né? Então, para calcular aqui a pressão, como fala? A configuração é igual você tiver um tanque aberto à atmosfera. Você precisa saber qual que é a pressão a 0% e pressão a 100%, tá? Para calcular um range. Só isso, tá? Então, basicamente quando o tanque está vazio. Quando o tanque está vazio, qual que é a pressão exercida? Quando o tanque está cheio, qual que é a pressão que é exercida sobre o equipamento, tá? Então, o que acontece? Se o esse sistema de borbulhamento acontece, você tem fornecimento de ar, você regula a vazão. Normalmente essa vazão, essa pressão interna na tubulação, ela é regulada para 20% acima quando o tanque está totalmente cheio, tá? Então pega a pressão quando o líquido está aqui na altura máxima. Qual que é a pressão que ele exerce? Então regula 20% a mais, tá? Para que esse líquido não tenha força maior do que o ar e aí acaba entupindo, tá? Então se regula. Normalmente na prática a gente regulava até começar a ver bolha de ar saindo aqui em cima, né? Quando o tanque está cheio, porque a gente tinha certeza que não ia entupir, tá? Então acontece, quando o tanque está vazio, esse ar que vai vir até a câmara de alta, ele não chega, né? Porque na verdade o ar vai sair tudo por aqui, né? Então a pressão que se tiver vai ser bem baixa, né? Então não vai perceber. E quando o tanque estiver cheio, aí sim essa pressão vai ser total aqui na câmara de alta do equipamento, né? Parte desse ar vai vir aqui, né? Fazer pressão sobre esse equipamento e parte desse ar vai sair em formato de bolha aqui, tá? Mas você vai relacionar com a pressão do líquido a 100%, né? Então a pressão que vai estar aqui vai ser aproximada do líquido quando o tanque está cheio, tá? A pressão que esse ar está exercendo aqui. Tudo bem? Beleza. Então, pessoal, dessa aula, tá? Eu vou passar para vocês alguns exercícios relacionados principalmente ao conteúdo que a gente abordou semana passada, tá? Eu não vou descarregar tudo de uma vez, eu acho que fica muito pesado. Então, aqui nessa lista tem alguns exercícios relacionados ao tanque aberto, né? Então, você tem que determinar o range do instrumento, né? É só utilizar a formulinha pressão igual a altura vezes a densidade relativa. Aí usa para 0% e usa a pressão a 100%. Né? E aí você vai determinar o range do instrumento nesse exercício 2. Tá? A1 é bem fácil, é só usar essa formulinha básica, né? Estou mostrando para vocês. A letra B da 2, tá? A gente, para calcular aqui, ó, a saída do instrumento quando o nível for 78%. Então, no caso que você já tem um nível, né, você tem que encontrar qual que é a saída de 315 PSI. Né? Então, nesse caso, você utiliza aquela formulinha do valor pedido. Né? Valor pedido é igual ao SPAN vezes a porcentagem, no caso que é 78, dividido por 100, mais o zero vivo. O zero vivo seria o primeiro valor aqui de 3 a 15 PSI. Tá? O 3 é só utilizar a formulinha do valor pedido, que eu passei para vocês em cima, tá? 60% da faixa de 30 a 50 mm de H2O, 4%. É só aplicar essa formulinha aqui, tudo bem? Do valor pedido.
Calcule o range do instrumento em minutos de H2O. Tá? Então, no caso aqui tem uma supressão de zero, porque o instrumento está abaixo do tanque. Vai mudar um pouquinho em relação à de cima, que você vai ter uma pressão quando o tanque estiver vazio, né? Que é causado pelo líquido que está nessa tomada. Aqui fala que a densidade do líquido é 1,2. Como não há nenhum sistema de selagem, o mesmo líquido que está aqui em cima é o que chega no equipamento, tá? Para achar o range do instrumento aí. E a 5, né? É bem parecido. Aqui, a diferença é que aqui é de 50, a altura aqui é 500 centímetros, né? O outro era 300. Então vai determinar o range do instrumento, tá? Determinar o range do instrumento. A saída do instrumento quando for 37%, e aqui não tem segredo, é utilizar a mesma formulinha, tá? E o nível quando a saída for 13,6 PSI. Então, em porcentagem resposta, né? Então, no caso aqui, utilizar a fórmula do valor pedido, só que isolando a porcentagem, né? Então, para a letra B, né, você utiliza essa formulinha, valor pedido é igual a SPAN vezes a porcentagem dividido por 100 mais 0,. E a letra C, você isola a porcentagem aqui, passa tudo para o outro lado, né? Então, você vai, no lugar do valor pedido, você teria o valor transmitido de 13,6 PSI, né? Então, letra C seria a porcentagem. No caso do valor pedido, seria valor transmitido, né? Você faria valor transmitido menos 0 vivo, tá? Dividido pelo SPAN vezes 100. E aí você acha a porcentagem ali da letra C, tá? É isso. Ok, pessoal? Vou passando esses exercícios para vocês praticarem. Aí, próxima semana eu passo mais alguns. E fechou. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje mais uma aula de instrumentação. E hoje a gente vai encerrar a parte teórica sobre medição de nível através da medição de pressão, tá? Então, a aula de hoje a gente termina essa parte e também eu passo alguns exercícios. Não vou passar tudo, para não ficar muito pesado. Semana que vem eu passo mais um pouco, tá? Sobre o conteúdo que a gente está vendo hoje, ok? Vamos lá, vamos para a aula. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui, tá? As atividades vocês não precisam copiar o texto, tá? Numa folha à parte, vocês só colocam um número, a letra A, letra B, letra C, e coloquem a resolução do exercício, tá? Não precisa copiar o enunciado, tudo bem? Se identificar número 1, número 2, letra A, eu vou entender, tudo bem? Pessoal, um abraço e até a próxima, ok? Até mais.